A história por trás do nome Sansão, que traduz literalmente para raio de sol, é intrigante e repleta de reviravoltas. Como um nazireu, Sansão tinha restrições como evitar álcool e não cortar os cabelos. Sua vida foi marcada por desafios, incluindo lutas com mulheres, um casamento fracassado, uma prostituta anônima e seu relacionamento com Dalila, sua amante. Contudo, existem 5 momentos que ilustram sua incrível força e poder. Primeiro, ele derrotou um leão com suas próprias mãos. Determinado a se casar com uma filisteia, um povo adversário de Israel, ele encontrou um leão em seu caminho. O Espírito do Senhor o fortaleceu, permitindo que ele rasgasse o leão como um cabrito. Curiosamente, ele não compartilhou esse feito com ninguém. Em outro momento, Sansão venceu 30 filisteus. Após propor um enigma aos seus companheiros, sua esposa foi persuadida a descobrir a resposta. Furioso, Sansão matou 30 filisteus e entregou as vestimentas deles aos que resolveram o enigma. Ele também capturou 150 pares de raposas, causando grande devastação entre os filisteus. Mais tarde, durante a colheita de trigo, ele tentou reconciliar-se com sua esposa trazendo um presente, mas foi rejeitado. Em resposta, capturou 300 raposas, resultando em mais danos aos filisteus. A história de Sansão é um testemunho de sua força sobrenatural. Cada um desses momentos evidencia sua coragem e habilidades excepcionais. Apesar das reviravoltas e escolhas controversas, Sansão permanece como uma figura fascinante da narrativa bíblica. Utilizou tochas incendiárias entre as caudas das raposas, que foram acesas e soltas nas plantações dos filisteus. Isso resultou na queima de montes de peixes, campos de cultivo e vinhas. Os filisteus logo descobriram a origem dessa cruel e devastadora ação, respondendo com uma retaliação ao queimarem a esposa e o pai de Sansão. Contudo, essa sequência de violência só gerou mais hostilidade. Em resposta à perseguição dos filisteus, os homens de Judá, visando preservar suas vidas, aceitaram amarrar Sansão com cordas e entregá-lo aos inimigos. Porém, ele concordou com essa condição, desde que seu próprio povo não o matasse. Essa escolha complicada ilustra a complexidade das alianças durante tempos difíceis, com as pessoas preferindo a traição em vez de se unirem a Sansão para lutar contra a opressão dos filisteus. Quando Sansão chegou à cidade de Lei, os filisteus o confrontaram, mas a força do Espírito do Senhor veio sobre ele de maneira impressionante. As cordas que o prendiam se desfizeram como linho queimado, e ele encontrou uma mandíbula de jumento fresca, com a qual matou 1000 homens. Em comemoração a esse feito, ele chamou aquele lugar de Monte da Mandíbula, um trocadilho criativo. O quinto momento notável foi quando Sansão carregou os portões da cidade por quase 40 milhas. Isso ocorreu quando os cidadãos da cidade pensavam que finalmente haviam capturado Sansão, mas à meia-noite, ele se levantou e transportou os pesados portões da cidade juntamente com as 2 colunas até o topo de uma colina, demonstrando sua força extraordinária. Posteriormente, ele se apaixonou por Dalila, uma mulher filisteia. Ao ser pressionado pelos senhores filisteus, ele acabou revelando o segredo de sua força em suas tranças de cabelo. A perda de seu cabelo resultou na perda de sua força, demonstrando que sua força estava intrinsecamente ligada à sua relação com Deus, apesar de a vitória sobre os filisteus ter sido alcançada de maneiras improváveis. Em meio a toda essa trama, a história de Sansão evidencia os desafios e as reviravoltas que ele enfrentou, bem como as lições sobre força, alianças e os desígnios divinos que permeiam a narrativa. À beira de ser capturado, finalmente Sansão cedeu e revelou o segredo de sua força a Dalila. Embora seu poder não residisse no cabelo, mas fosse uma expressão externa de seu status como nazireu,
um sinal de sua consagração a Deus. Era sua ligação com Deus e não o cabelo em si que o dotava de força. Contudo, perder seu cabelo o deixaria sem poder. Dalila percebeu ter descoberto seu segredo e convocou os filisteus enquanto ele dormia em seu colo. Um dos filisteus raspou sua cabeça, e com isso sua força o abandonou. Fica evidente que o laço de Dalila provou ser mais forte do que o próprio coração de Sansão. O que 1000 filisteus não puderam realizar foi conseguido pela sedução de uma única mulher. Ao acordar, Sansão tentou invocar sua força sem saber que o Senhor havia se afastado dele. Os filisteus o capturaram e o prenderam em casa, submetendo-o a moer grãos. Essa tríplice degradação foi uma metáfora do cativeiro do pecado, amarrado, cego e esmagado. No entanto, seu cabelo começou gradualmente a crescer novamente. Quando os senhores filisteus celebraram um grande sacrifício em honra de seu deus Dagon, Sansão foi trazido como um troféu, demonstrando o que seu deus havia feito. Durante a festa, ao derrubar as colunas do templo, ele causou a morte de todos os presentes, incluindo os filisteus e a si mesmo. Assim, sua jornada notável teve um fim trágico. Em sua morte, Sansão matou mais pessoas do que durante sua vida. Ele era um homem dotado de força sobrenatural, com o Espírito de Deus sobre ele. No entanto, sua história também revela sua falta de controle sobre seus desejos sexuais, o que resultou em sua derrocada. Apesar de corajoso diante dos homens, ele se mostrou fraco diante das mulheres. Essa história nos ensina valiosas lições. Sansão, apesar de seu incrível potencial, perdeu sua vida devido ao pecado. A lição é clara: quanto mais cedemos ao apelo do pecado, mais nos tornamos cegos por ele. Essa história notável ilustra como o pecado pode se infiltrar em nossa vida, nos prender, nos cegar e, por fim, nos esmagar. Devemos aprender que o pecado nos levará mais longe do que pretendemos, nos manterá mais tempo do que queremos e nos custará mais do que imaginamos. É crucial guardarmos nossos corações, pois deles depende toda a nossa vida. Sansão também ilustra a perigosa natureza da vingança, agindo de forma vingativa em certas ocasiões. Ele demonstrava ressentimento quando as coisas não ocorriam conforme suas vontades, mas ainda mais reveladora era sua mentalidade de vingança, uma atitude compartilhada pelos filisteus e estranhamente semelhante à perspectiva contemporânea, contradizendo os ensinamentos de Cristo. A despeito de suas numerosas falhas, Sansão, no entanto, retornou a Deus antes de sua morte. Notavelmente, a morte de Sansão teve um impacto significativo na interrupção das ações opressivas dos filisteus. A destruição do templo de Dagon pelas mãos de Sansão teve um papel importante nas ações de Samuel e dos filhos de Israel, cerca de 100 anos depois. No livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículos 7 e 14, quando os líderes filisteus souberam que Israel se congregara em Mispá, eles convocaram seu exército e marcharam. Os israelitas estavam aterrorizados ao ouvirem da aproximação dos filisteus. Imploraram a Samuel que não cessasse de suplicar ao Senhor, seu Deus, por salvação dos filisteus. Samuel então ofereceu um cordeiro como holocausto ao Senhor. Enquanto Samuel realizava esse sacrifício, os filisteus avançaram para atacar Israel, mas, em resposta, o Senhor falou em voz poderosa e trovões ecoaram dos céus, deixando os filisteus confusos e desorganizados. A confusão se apoderou deles, e os israelitas os derrotaram. Os israelitas perseguiram os filisteus desde Mispá até um local abaixo de Bet-car, derrotando-os no caminho. Samuel ergueu uma grande pedra entre Mispá e Jazaná, chamando-a de Ebenezer, que significa pedra de ajuda, pois disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Consequentemente, os filisteus foram subjugados,
e não atacaram Israel por algum tempo. Durante toda a vida de Samuel, a mão poderosa do Senhor estava contra os filisteus. As cidades israelitas que estavam próximas de Ecrom e Gate, anteriormente capturadas pelos filisteus, foram restauradas a Israel, juntamente com as terras que haviam sido tomadas pelos filisteus. Houve também paz entre Israel e os amorreus durante esse período. No final, Deus viu Sansão como um homem de fé, uma visão exemplificada pelo fato de que ele é listado no rol dos heróis da fé. Ao observar os nomes nesse registro, percebemos que ninguém era isento de imperfeições. Embora Sansão fosse o homem mais forte de todos os tempos, sua força provinha de Deus. Além disso, Sansão permitiu que Deus o usasse. Como afirma a versão amplificada da Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Deus está disposto a nos encontrar onde quer que estejamos e nos guiar aonde Ele deseja, desde que o permitamos.